gente, beleza? Como vocês estão? Espero que estejam bem. Estamos aparecendo aqui hoje, sim, eu sei que já é o início de junho, mas para contar para vocês as minhas leituras do mês de abril de 2022. Isso tem acontecido com mais frequência do que eu gostaria, mas antes tarde do que nunca, não é mesmo? Então vamos lá para as leituras de abril. Abril foi o mês que eu menos li esse ano até agora, então o meu ritmo continuou caindo, infelizmente. Mas mesmo assim, foram 6 livros lidos, alguns deles até que consideravelmente grandinhos, assim, de mais de 450 páginas. Então, acho que até que deu tudo certo, foi bem. A maioria deles eu gostei, então foi um mês melhor para mim do que março. Mas vamos lá, eu vou contar para vocês um por um o que eu achei de cada um deles. Mas antes de mais nada, eu vou pedir para você já deixar um curtir aí no vídeo, que me ajuda demais. E também se inscrever aqui no canal, se você quiser, claro. E também agora o Clube VIP, que é um clube de apoiadores que eu tenho do meu Instagram e lá do grupo do WhatsApp, se tornou oficial. Então agora a gente tem página lá no Catarse também. Vou deixar o link todos aqui na descrição. Se você quiser ser um apoiador e ter diversas vantagens, dá uma acessada lá para você conhecer. E além disso, na descrição também vai estar o link da minha lojinha na Shopee, onde você encontra diversos itens literários, inclusive livros que estou desapegando por aqui. E também o link da Amazon, se você for comprar qualquer coisa, comprar com o meu link, você me ajuda demais. Então, bora lá para os livros lidos no mês de abril. Para quem se lembra, o último livro que eu li no mês de março foi A Garota da Casa ao Lado, que era um livro de terror psicológico. E eu acabei aquele livro, eu vou deixar no card aqui, se você não viu o vídeo das leituras de março, para você dar uma olhadinha. E quando eu acabei aquele livro, eu estava ainda na vibe do terror, então eu acabei pegando um outro livro de terror que eu tinha aqui na estante, já fazia um bom tempo e estava enrolando eras para ler, que é O Chalé no Fim do Mundo, do Paul Tremblay. Esse é o segundo livro do Paul que eu leio. O Paul é um autor de terror, ele já ganhou alguns prêmios, como o Bram Stoker Awards, que é um prêmio para terror, né? E os livros dele sempre têm comentários do Stephen King, o King é bastante fã dele. O outro livro que eu li dele é um livro bastante famoso, que chama Na Escuridão da Mente. Esse daqui não foi tão conhecido, apesar de eu amar essa capa, gente. Eu acho essa capa muito bonita. Meio estranha, eu sei, mas eu gosto dela. Foi, então, o primeiro livro que eu finalizei no mês de abril, e eu gostei bastante desse livro, na verdade. Eu não sabia o que esperar, eu não tinha ideia do que esperar desse livro aqui. O outro livro que eu li dele, o Na Escuridão da Mente, eu gostei, só que eu sei que ele era polêmico. Quando eu peguei, já sabia que ele era polêmico, ele tinha um final aberto, tá? E esse livro aqui, quando eu fui pegar, eu também vi comentários sobre isso, falando que o final dele era aberto. Mas, enfim, sem dar spoilers, esse livro aqui é a história de um casal gay com a filha. Eu não lembro quantos anos ela tem agora, mas eu acho que uns 7 anos, não sei. Estão passando o fim de semana de férias num chalé desses bem remotos, assim, nos Estados Unidos, né? Que o pessoal vai, essas cabanas no meio do mato, enfim. E eles estão lá, tranquilos, na vibe deles, quando chega um grupo de 4 pessoas, totalmente meio piradões, assim, e falando que eles precisam decidir fazer uma escolha entre eles lá, que eu não vou contar qual é a escolha, porque acho que talvez seja spoiler, para salvar literalmente o mundo. Eles falam, esse grupo de 4 pessoas fala que se eles não fizerem essa escolha em um certo determinado tempo, o mundo vai literalmente acabar, vai cair o céu, vai inundar tudo, vai ter tsunamis, enfim. É uma coisa bem bíblica assim mesmo, bem apocalíptica, tá? Como eu falei, eu já tinha visto comentários sobre o final desse livro aqui, e eu vou falar para vocês que eu discordo totalmente do que eu li, tá? Ele é um livro que ele passa totalmente frenético, ele vai nessa vibe aí dessas pessoas estranhas, eles ficam lá reféns dessas pessoas por 2, 3 dias, não sei. E é uma situação, assim, bem enervante, a gente não consegue parar de ler, é realmente um terror psicológico, tá? Não tem nada de terror sobrenatural, nada disso, é bem psicológico mesmo. Esse elemento talvez um pouco distópico, mas, na verdade, é muito psicológico, tá? Então, é essas pessoas reféns mesmo, essa situação de prisão, essa situação que a gente não sabe o que vai acontecer, o que essas pessoas vão fazer. Eles vão ou não vão fazer essa escolha, que é uma escolha bem difícil de ser feita, nesse caso aqui. Então, ele entra bastante nessa discussão religiosa. E eu vi muita gente falando que o final, que achou ruim porque o final é aberto, mas eu discordo
totalmente, porque eu não acho que esse final é aberto. Esse final, na verdade, eu concordo que é um final insatisfatório, tá? A gente quer saber o que acontece a partir dali, mas para a história, para dentro desse livro aqui, na verdade, o final tá totalmente entregue aqui. O que aconteceu é isso. É só que ele não sai desse mundinho fechado ali, que é um livro muito fechado, que passa só com esses 5 personagens, 6 personagens aí no mesmo lugar. Então, eu acho que não é correto falar que esse livro tem um final aberto, tá? É um final fechado, porém insatisfatório. Eu concordo, eu gostaria muito de saber o que aconteceu aqui, mas para dentro da história, porque a história se propôs, na verdade, ele entregou tudo o que precisava, tá? Então, o final tá aqui, é isso que aconteceu. Enfim, foi um livro que eu li rápido, tá? Eu gostei bastante e eu com certeza vou ler outros livros do Paul Tremblay, assim como eu gostei do outro livro dele que eu li. E acho que é um autor de terror muito promissor, pouco conhecido, infelizmente, mas que tem muito a prometer aí nos próximos livros. Depois disso, eu peguei o livro Naondel, da Maria Turchaninov, não sei falar o nome dela, essa autora é finlandesa. Esse aqui é o segundo livro da trilogia da Abadia Vermelha, eu acho que é esse o nome. O primeiro livro se chama Maresi e é simplesmente sensacional. Se você ainda não leu Maresi, por favor, pare o que você está fazendo agora, pausa esse vídeo e vá ler Maresi, porque dá para ler ele em uma sentada, é assim, muito rápido. E esse segundo livro aqui, ele já não é tão rápido assim, ele é um pouco mais lento. Ele é uma sequência, mas na verdade ele se passa antes da história de Maresi, porém é importante você ler Maresi primeiro. E aqui a gente vai ter então a história das fundadoras da Abadia Vermelha. A gente acompanha a história de várias mulheres aqui, é um livro de mais de 400 páginas, tá? E a gente tem a vida delas dentro desse harém. Eu não lembro se fala harém aqui no livro, mas enfim, é um livro de realismo mágico, fantasia, tá? Mas é um local que lembra muito essa cultura do Oriente Médio ali, onde um homem se casa com várias mulheres e tem esse harém. Todas essas mulheres acabam indo parar nesse harém desse homem aqui, que é um homem muito poderoso e é o vilão da nossa história aqui. Tá? Para quem não sabe, essa trilogia é uma trilogia muito feminista. Essa autora, ela é muito feminista. E sério, gente, isso aqui é incrível, porém, vá com calma, porque é um livro que tem muitos gatilhos, tá? É um livro pesado, não é um livro leve. Muito abuso, estupro, abuso físico, mental, psicológico, enfim. Não é fácil de ler, não é uma leitura fácil. Mas é simplesmente incrível acompanhar a vida dessas mulheres, como elas se encontram, como uma muda a vida da outra dentro desse mesmo ambiente, que é um ambiente de muita opressão. E, sério, gente, é uma experiência, assim, indescritível, de verdade, muito bom. Eu recomendo demais, tanto o primeiro livro quanto esse daqui. Eu ainda não li o terceiro, que é Cartas para Naondel, que, se eu não me engano, passa depois do primeiro livro, então ainda preciso ler. Enfim, mas os 2 primeiros livros, sensacional esse livro aqui, recomendadíssimo, fora esse livro maravilhoso, essa edição sensacional de bonita, né, da Morro Branco. Então vale muito a pena mesmo, gente. Deem uma chance. Depois dele, eu li Uma Chama Entre as Cinzas. Então, assim como A Garota da Casa ao Lado me deixou na vibe do terror, Naondel me deixou na vibe da fantasia. E eu resolvi pegar, então, Uma Chama Entre as Cinzas, que estava aqui na minha estante fazia muito tempo. Eu estava enrolando para ler esse livro, tanto que é essa edição antiga, acho que nem existe mais essa edição aqui. Eu tenho o 1 e o 2 nessa edição. Para falar a verdade, vai ser talvez a polêmica desse vídeo. Já vou falar que eu gostei, tá? Eu gostei do livro no final, mas ele foi um livro que demorou para engrenar aqui, tá? Não, eu tava achando bem assim, não chato, mas eu tava achando, sei lá, meio sem graça, assim, tava esperando mais, talvez, porque todo mundo ama, né, esse livro aqui. Essa série, na verdade, né? Todo mundo ama essa série, então eu meio que ele me deu uma freada no ritmo no início do mês, eu não consegui me embalar muito nele, mas foi bem, tá? Acabou que eu acho que eu tive que pegar o audiobook a partir de um certo momento, mas foi indo. Aqui a gente tem a Laia, que é uma escrava, e ela vive nessa sociedade que é dominada
por soldados, né? É uma sociedade muito violenta. E ela é de uma classe que é desvalorizada totalmente ali dentro. E ela acaba tendo a família dela, os avós e o irmão dela. O irmão dela vai preso e os avós dela acabam sendo mortos por esses soldados do Império. E ela acaba se unindo a uma rebelião ali, aos rebeldes, para tentar descobrir informações para eles, para que eles ajudem ela a resgatar o irmão dela. E do outro lado a gente tem o Elias, que é um soldado desses daí, que está no treinamento de soldados, está já se formando, porém ele não é feliz nesse ambiente, ele é uma pessoa diferente do que é esperado que seja para se tornar um soldado desse tipo, que eles são muito violentos, muito frios, e ele não é assim. Então a gente tem a história paralela dos dois. Eu confesso que acho que grande parte do que me incomodou aqui foi a Laia, porque ela é muito ingênua. Ela é muito lenta, gente. Dá vontade de dar uns tapas na cara dessa menina para ver se ela acorda. Eu gostei muito mais dos capítulos do Elias, então, até então, pelo menos até o final desse livro aqui, o Elias está sendo o meu preferido. E eu vou continuar com certeza a série, mas não sei o que esperar, na verdade. Ela melhora, tá? Depois ali de uns 60% do livro, ela dá uma melhorada, ela dá uma acordada para a vida que estava precisando, dá uma chacoalhada nela. Mas mesmo assim, ainda preferi o Elias e acho que depois de 70% esse livro fica bem interessante. Inclusive, quando eu terminei ele, eu estava bastante ansiosa para pegar o segundo. Só que como ele não estava aqui comigo nessa estante e passou uns dias até eu ir lá para minha outra estante buscar, acabou que passou, comecei outro livro e não peguei ainda, mas provavelmente vou ler logo o segundo livro, até para saber se eu vou continuar a série mesmo. E todo mundo me falou, pelo menos, que a partir do segundo melhora. Me conta aqui nos comentários, sem me dar spoiler, claro, por favor, se realmente melhora e se eu vou gostar mais depois. Mas, enfim, esse livro aqui não me conquistou tanto quanto eu achei que conquistaria. Tá, então, eu gostei, eu acho que eu dei 4 estrelas no final, ou 3 estrelas e meia, mas esperava um pouquinho mais. Fala oi lá, fala oi. Oi, YouTube, eu sou o Thor. Depois disso, eu peguei para ler o que acho que foi a decepção do mês, que foi Especiais do Scott Westerfeld, que é o terceiro livro da trilogia Feios. E esse daqui é uma distopia, né? Eu não vou falar sobre o que ele se trata, porque, né, é o terceiro livro, eu não quero dar spoiler para vocês. Mas, sinceramente, eu fiquei muito decepcionada. Esse aqui é o último livro da trilogia, tem mais um livro depois, mas ele se passa muitos anos depois, então esse aqui, na verdade, é a finalização aí. Eu gostei muito do primeiro livro, Feios, quando eu li. Quando eu li o segundo, que era Perfeitos, eu senti já o que eu senti aqui, mas aqui foi muito pior, que aconteceu uma repetição de plots, talvez, aí no meio do livro. Mas eu gostei, tá? No final eu gostei de Perfeitos, achei interessante. Porém, quando eu cheguei aqui em Especiais, foi muito repetitivo. Aí chegou que eu percebi que voltou exatamente no mesmo plot que começa o segundo livro e volta na mesma vibe aqui da protagonista, esquecendo o que não devia esquecer e sendo chata. Então, ela, 90% desse livro aqui, ela tá insuportável de chata, muito mais do que nos outros. E não rolou. Eu achei muito repetitivo, achei que o Scott Westerfeld se perdeu totalmente aqui. O final mesmo da trilogia acontece, tipo, em 10 páginas, que acontece um negócio totalmente nada a ver também, se resolve super fácil, sendo que ele passa aqui 300 páginas de repetição, de plot igual com os outros livros, e nada acontece, dá vontade também, essa aqui é outra, que dá vontade de pegar ela, dar um safanão, para ver se... Ai, meu Deus do céu, sério, perdi a paciência com essa protagonista, que eu nem lembro o nome dela agora. Acho que é a Tali. E a amiga dela, então, pior ainda, meu Deus do céu. Não tive paciência para esse livro. Eu não sei se eu peguei no momento errado, mas realmente não funcionou. Me decepcionei muito com esse final de trilogia. Se você já leu a trilogia, me conta o que você achou desse livro aqui, se também foi decepcionante para vocês.
E para mim, assim, foi num ponto que eu desisti de ler o próximo livro. Eu tinha os 4 livros aqui, eu estava bastante animada para ler os 4, mas depois desse aqui eu não tenho saco para ler mais um livro da mesma coisa. Não, não dá, gente, não dá. Então, realmente, assim, foi bastante decepcionante. Não sei o que aconteceu, mas essa trilogia aqui se perdeu totalmente no final, do meio para o final, na verdade, tá? Então, esse livro aqui foi um grande não. Eu só não abandonei esse livro aqui, porque ele é muito rápido de ler, e ele tem disponível no Kindle Unlimited, então quem leu para mim foi a Alexa, então foi muito rápido, porque senão eu não teria terminado, porque não tinha saco para isso aqui, gente. Não deu, não deu, não deu. Depois dessa bomba, que foi especiais, eu resolvi pegar Unidunité, que também é outro livro que estava aqui parado na minha estante fazia muito tempo. Esse mês de abril foi o mês que eu desencalhei vários livros antigos da minha estante de não lidos. Não que eu ainda não tenha muitos, mas enfim, depois eu faço um vídeo sobre isso. Mas esse livro aqui, então, escrito por M.J. Arlide, que é homem, eu acho, é um autor homem. Ele é um thriller policial, tá? Então ele segue a vibe de uma investigação a polícia, um detetive está investigando esse caso, onde esse serial killer prende 2 pessoas em ambientes onde eles não conseguem sair, com apenas uma pistola, com um tiro, e ele fala que eles só vão sair de lá quando um matar o outro. Então, eles têm que escolher quem vai matar quem. Então, enquanto eles não fizerem isso, eles vão ficar lá definhando, morrendo de fome, sede, frio, enfim. Ele segue essa investigação desses casos. Eu não vou falar para vocês que foi um livro maravilhoso, tá? Não é um suspense assim, nossa, meu Deus, que suspense maravilhoso. Não é nada revolucionário, é bem clichêzão, na verdade. Mas, assim, foi uma leitura ok, foi uma leitura que foi bem até. Ainda mais, acho que depois que eu peguei aquele que foi tão ruim. Esse daqui foi um alívio, eu diria, porque foi uma leitura fácil de fazer. Os capítulos são curtíssimos, o que é um ponto positivo, assim, curtíssimos mesmo, de 2, 3 páginas cada um, então ele flui muito rápido, tá? Mas, na verdade, existem pontas soltas aqui, tá? Existem coisas que acontecem que não tem explicação. A motivação do assassino aqui é meio, não sei, duvidosa, talvez, não sei se me convenceu tanto assim, mas no geral foi uma leitura agradável, tá? Não, esse livro, eu acho que ele tem continuação, mas não é continuação direta, é a mesma detetive, se eu não me engano, eu não lembro o nome dela. Eu sou muito ruim com o nome de personagem, gente, eu não lembro mesmo. Enfim, já li muita coisa depois disso também, não me lembro. Mas, se eu não me engano, o segundo livro chama Da Morte Ninguém Escapa, alguma coisa assim, não me lembro mesmo. Mas é essa vibe de série de detetives, né? Então é uma sequência, mas não é uma sequência direta. Eu acho que eu vou ler, acho que eu tenho interesse em ler sim, não tão logo, talvez, mas me agradou, sim, no geral me agradou. Não vou falar que é um livro maravilhoso, que nossa, que suspense sensacional, mas deu uma leitura ok, tá? É uma leitura ok. Também cuidado, porque talvez tenha alguns gatilhos aqui, as situações que as pessoas passam aí nesses cárceres são bem claustrofóbicas, tá? Mas não acho que é um livro pesado, enfim, bem comum, tá? Um livro comum, eu diria isso sobre esse livro aqui. E por último, mas não menos importante, resolvi pegar um romance de época que foi História de um Grande Amor, da Julia Quinn. Esse livro aqui eu tinha muito receio de pegar, porque eu vi muita gente comentando que essa trilogia da autora não é tão legal, que acho que foi uma das primeiras que ela escreveu, enfim. Eu amo essa capa, gente, eu sou apaixonada pelas capas dessa trilogia, eu sei que tem gente que não gosta dessa vibe desenho, mas eu acho muito bonita. E, sinceramente, não sei se é porque eu realmente não estava esperando muito, eu gostei bastante desse livro aqui, tá? Eu adorei a protagonista aqui. A gente tem aqui a história da Miranda, ela tem uma melhor amiga e ela sempre foi considerada meio que não muito bonita, tá? Ainda mais em comparação com essa amiga dela, que é uma beldade da sociedade. E elas se conhecem desde muito crianças, ela não tem uma situação de família muito boa, enquanto a amiga dela já é bem rica. O pai dela não liga muito para ela, enfim, é uma situação meio esquisita. E elas se conhecem desde criança. E essa amiga dela tem um irmão mais velho que se chama Nigel. Nigel, que é o mocinho aqui dessa história. E
Ela conhece ele quando ela tem 10 anos de idade, e aqui eu acho que é uma das coisas que talvez eu não goste tanto, mas meio que ela se apaixona por ele quando ela tem 10 anos de idade, e ela fica nessa paixão aí por muitos e muitos anos, então isso aqui é o prólogo do livro, tá? E até que chega um momento aí, quando ela já tá na idade de se casar, então com 20 e poucos anos, acho que 21 anos, se eu não me engano, elas estão. E o Nigel já é casado, ele era 10 anos mais velho do que ela, então ele foi casado, a mulher dele não tratou ele muito bem, ela tinha casos, ele casou com ela porque ela achava que ela estava grávida e o bebê não era dele. Então, assim, ele tem muito rancor, essa mulher acaba falecendo e ele, em vez de ficar triste, ele fica muito feliz que ela faleceu, na verdade. E ele se torna um homem, assim, mais velho, muito ranzinza, muito rebelde, eu diria, um rebeldinho sem causa. Enfim, a gente tem, então, acompanhamento dessa história aí 10 anos depois, né, de quando a Miranda já está mais velha, e ela volta a reencontrar, então, com o Nigel, que agora é um homem viúvo e muito rancoroso, muito amargo, tá? Então, eu diria que o que me irritou nesse livro aqui foi ele é um tanto irritante, ele trata ela mal, sem motivo nenhum, ele, enfim, ele é escroto, tá? Sem motivo, sem razão aparente. Apesar de ele ter passado os perrengues lá com a mulher dele, eu não acho que justifica todo esse amargor que ele sente. Afinal, ele é um rapaz de 28 anos, ele não tá morrendo no final da vida, né, pra achar que é o fim do mundo. E a Miranda, eu acho que foi um bom alívio nesse livro aqui. É uma protagonista da Júlia que eu gostei muito, eu achei ela muito engraçada. Tem uma cena aqui que é muito icônica, que ela entra numa livraria para senhores, né, uma livraria para homens, porque ela quer muito, ela gosta muito de ler, e ela quer muito uma edição de um livro que ela viu na vitrine, só que o dono da livraria se recusa, porque ela é mulher, ele não quer vender para ela porque ele é mulher, né? Gente, essa cena é simplesmente sensacional. Eu gargalhava aqui no sofá lendo, eu não aguentava de rir, porque é muito bom, ela é muito teimosa, só que ela é teimosa num nível que não é irritante. É diferente daquele outro livro da Júlia, que é o Como Se Casar com o Marquês. Como Agarrar uma Herdeira, acho que é o primeiro livro da duologia desse do Marquês aí. Que ela é muito teimosa, mas é uma teimosa irritante, é uma teimosa que foge do normal, sabe? Agora a Miranda não, a Miranda ela é engraçada, sim, ela é diferente das outras meninas e sério, valeu muito a pena ler. Gostei bastante, foi um romance gostoso de ler para terminar o mês, então valeu a pena. E com certeza eu vou continuar essa trilogia aqui, agora mais tranquila, com menos medo de achar um livro ruim. Tá? Então, recomendo, muito bom. Então é isso, essas foram as minhas 6 leituras, então, do mês de abril. Logo, eu espero, eu apareço aqui com as leituras do mês de maio, que foram um pouco mais do que isso aqui. Mas foi um ótimo mês no geral. Me conta aqui nos comentários se você já leu algum desses livros, se você quer ler algum desses livros, o que você achou ou o que você espera de cada um. Não deixa de conferir, por favor, os links que eu comentei aqui, então, embaixo na descrição do vídeo. E também de deixar um curtir e se inscrever, mandar para os seus amigos, enfim, que vocês me ajudam, vocês não têm ideia do quanto. Se você assistiu até aqui, muito obrigada e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!